Vai começar mais um episódio do Atos Podcast, então peça sua pizza maravilhosa Estela ou então seu Barnes Burger e vem com a gente. Bem, meus amigos do Atos Podcast. Vixe, comecei igual Galvão Bueno, não foi não? Meu irmão, tem que fazer uma entrada diferente hoje, porque hoje o negócio é internacional, tá certo? Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso grande amigo e irmão diácono Thiago Soares. Thiago, muito obrigado por ter vindo, aceito o convite. Eu sei que você não tem aquela intimidade com as câmeras, mas... Não é minha praia. Mas que você está se esforçando, né? Com certeza. Investimento alto, viu, patrocinador Thiago? Investimento altíssimo. Direto de Roma. Altíssimo, né? Os nossos patrocinadores ainda aqui não nos recebi ajudaram. nada, mas tudo bem. Essa parte não estava combinada. A gente edita, viu, Pedro? Recebi um cafezinho. Aqui vamos brindar aqui ao diácono Thiago está aqui hoje com a gente, com esse cafezinho maravilhoso da Xerimbão, como sempre, lá do Lago Jacareí. Conhece, legal. Thiago? Lembra? O Lago não, mas... O Lago Jacareí, aquele bairro ali e tal. Ali na Washington. O Thiago está um pouquinho distante de Fortaleza aí, alguns anos, né? Alguns poucos anos. Sim. Mas tem crescido muito, cara. Lá e é uma região muito residencial. Pedro morou lá uma época. Legal. E, assim, virou um polo gastronômico, né? Olha aí. E o nosso amigo César Escófono, que você conhece. Forte abraço pro César. César, valeu, meu irmão. Fornece aqui o nosso cafezinho Xerimbão, lá da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Legal. Coisa boa. Muito bom o café. Então você que vai lá, Sol do Lago Jacareí. Vamos correr aqui com os nossos patrocinadores, que o homem está com um tempo corrido, né, Pedro? Nós temos também a Imobiliária Mota da Costa. Hoje o patrocinador vai ser igual locução de rádio de futebol. Imobiliária da Mota da Costa. Imobiliária na pessoa do nosso amigo Rodrigo Costa, vice-presidente do Cresce. Então, se você quer uma solução em imóveis, você acha aqui na Imobiliária Mota da Costa. E o próximo qual é, Pedro? Belgo Cercas. Belgo Cercas, tudo em solução para cercas. Lá em Roma, se precisar de cerca, viu? Cercar Roma. Cercar Roma. Já cercaram. Cercar o Vaticano não deu certo não, né? Então você vai contar com todos os nossos patrocinadores, apoiadores aqui na descrição do vídeo. Você pode ter acesso a todos eles. Vamos lá, então, Thiago. Thiago, cara, você começou a sua vida, a sua caminhada católica, digamos assim, na sua casa, né? Sim. Né? Com seus pais lá, Alciran e Celina, um grande abraço, viu? Com certeza. Pessoas boníssimas, queridíssimas. Eu tive a graça, né, de crescer num lar católico, né? Nem, assim, né? Minha mãe diz que quando eu tinha... Ela ia para a igreja, os filhos nasceram e ela parou de ir à missa. Ela disse que no meu aniversário de 3 anos, 4 de outubro, dia de São Francisco, ela sentiu, eu vou pra missa, vou me confessar e vou pra missa. Aí me pegou e foi pra missa, e ela disse que desde aquele dia ela nunca mais faltou à missa. Aí achei, assim, uma fala da minha história muito bonita, assim, né, que Deus se utilizou de um menino velho, né, de uma criancinha, para ajudar a aliar a vida daquela família, né. E meu pai também, sempre de grupo de oração, meus pais, minha avó, tia, todo mundo, né, graças a Deus. Você frequentava a comunidade, não era? Sim, minha avó é consagrada. Consagrada, eu conheci sua avó. A sua tia Angélica, né? Ângela. Ela ainda é consagrada? Ainda não. Ela já não está mais. Mas ela não foi uma época? Foi sim, foi da comunidade. E minha avó, meu cunhado, minha irmã, minha família ali, graças a Deus, engajada, né? Cada um num carisma, cada um no seu carisma, no seu chamado. Mas dentro da igreja, dentro da igreja, né? Meus pais ali na igreja doméstica, nos grupos de oração, minha mãe é ministra da comunhão, então... Hoje eles estão frequentando mais qual paróquia? Meus pais, rapaz, é uma pergunta difícil, né? Que eu não moro mais com eles, né? Mas eu vejo muito, eles vão Já vi que a gente não pode perguntar nada de Brasil e Fortaleza, viu, Pedro? Não, mas eu vejo assim, quando Paz, Não, eles vão Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Ela é ministra em qual paróquia? Ela é ministra na São José, ali pertinho do Hospital Geral. É bem legal que ela vai deixar... Ela leva a Eucaristia para os doentes no hospital. Muito, muito interessante. Uma missão muito bonita. Pois é, eu conheci seus pais na paróquia São Vicente de Paulo, atuando muito no SC, Encontros de Casais. Sim. Né? Foram referência também para mim, para a Cristiane. E também com a livraria Êxodos, né? Ali, em frente à igreja. Verdade, era bom demais. Naquele tempo que não tinha internet fácil como a gente tem hoje, e a gente não tinha acesso aos livros, à literatura fácil como nós temos hoje com a internet. Então, a gente saía ali da igreja, só atravessar a rua,
Ao comprar um livrinho ali com a Êxodos, com a Celina, né? Com certeza. Foi interessante porque minha mãe, ela é formada, ela tem 3 formações, se eu não me engano, né? Aí ela se formou, acho que ela fez um curso de turismo, de veterinária e de ciências biológicas. Pô, é bom porque são bem complementares. Aí ela exerceu, né? Ela exerceu. Caraca, as 3. Ela exerceu, ela foi veterinária e tal, fez um projeto bem interessante de ciências de biologia. Não sabia, com cara. tilápia, é bem interessante. Só que aí teve umas questões no final do curso. E aí no final ela decidiu abrir a livraria justamente pensando numa missão, mais do que... Assim, ela não tinha estudado isso, né? Ela tinha feito outros estudos, né? Mas aí decidiu, junto com a irmã dela, a minha avó também, aí abriram a livraria para ali ser um lugar, né, de Deus aqui na cidade de Fortaleza. Bem interessante. Legal, legal. Diácono, como é que você chegou até o Grupo São Vicente? Você considera o Grupo São Vicente como ali a primeira experiência forte, Sim, assim, com o amor certeza. de Deus? O Grupo São Vicente foi muito importante, porque, assim, jovem como qualquer outro, né? E da igreja, ia pra missa, mas faltava aquele encontro pessoal, né? Faltava aquele... retirar-se, né? Aquele com despertar, Deus, né? Despertar, né? Abrir os olhos, né? E encontrar, né, Deus. E para mim, eu nunca vamos esquecer ali 2006, né, um encontro que a gente fez, se eu não me engano, em maio de 2006. E ali eu posso dizer, eu tive uma experiência que Deus me ama, né? Assim, a gente vai para missa, né, tem aquela experiência, mas aquela experiência de dizer, rapaz, eu senti o amor de Deus, né? Deus existe, Deus me ama de forma pessoal e única, né? E isso mudou a minha vida, assim, eu lembro que no dia seguinte do encontro, eu fui para o colégio, né? Eu estudava ainda. Eu fui para o colégio com um crucifixozinho, né? A gente recebe lá. E aí o pessoal começou a olhar para mim, o que é isso, que é isso? Eu disse, e tal, eu fiz encontro. Então, assim, ali começou, né? Passos na minha vida com Deus mais próximos, né? Assim, dentro da igreja, né? E aí eu fui... me abrindo, né? Porque Deus vai conduzindo, né? Dentro da sua providência, mas a gente precisa também se abrir, né? Ao chamado dele. Exato. E como é importante também um grupo ali de uma paróquia, simples, tranquilo, aquela coisa acolhedora ali, que não é uma grande potência, que muitas vezes a gente tem a impressão que tem que ser sempre grande, né? Sempre grande. Mas tem seu valor ali, né? O grupo da paróquia, a paroquialidade... Todos os movimentos paroquiais ali, eles nutrem muito a vida do fiel, né? Não, com certeza. Eu lembro, tinha a equipe de sábado, né? Ali, eu fiz parte, eu acho, dessa equipe também. E sempre essa acolhida, né? O Grupo São Vicente sempre foi um lugar de muitas boas amizades, né? Pessoas ali que a gente ia pro grupo também. Ia depois para casa de alguém, ia conviver, ia ali jogar videogame, né? Ia ver alguma A vida coisa, fraterna, vida né? fraterna. Era legal. De era forma muito sadia, bom. né? Sim, aí tinha a música, né? Que o Neto teve a paciência de me acolher lá, eu tocando teclado, não sabia nem tocar direito. E aí eu lembro demais, foi a primeira vez que eu toquei, foi numa missa, né? Aqui na paróquia. Eu lembro demais, essa história é engraçada, porque... Eu tava, não sei se tu lembra do Marcel, né? Lembra? Claro. Sim, o Marcelo. E eu tava lá. Monstro, né? monstro. Aí o padre disse assim, né? A paz esteja convosco, né? O amor de Cristo nos uniu, saudai-vos em Cristo Jesus. Aí o Marcel se levanta do teclado e diz, tu que vai tocar. Aí eu disse, como é? Ele sai, com né? bem antecedência. Com bem antecedência. Aí, assim, uma música super cara, fácil, né? O famoso sol, mi menor, dó e ré, né? Mas, assim, primeira vez era eu sento Supetão, né? Começa a tocar. Foi engraçado, mas primeira vez que eu toquei. Então, assim, experiências interessantes, mas que foram, digamos assim, um pontapé para muitas outras experiências que eu vivi, né, dentro da igreja, e isso foi muito bom, o Grupo São Vicente. Tu ainda graças toca? a Deus. Toca teclado? Rapaz, foi bem sincero, ontem, aniversário da minha mãe, minha irmã tem um piano lá, aí, Thiago, toca, aí eu comecei a tocar Com Tua Mão ao Meu Senhor, né, Legal. aquela introdução belíssima, e aí minha sobrinha cantando, então assim, toco, né, hoje na missa não dá mais pra tocar, né, mas ainda me chamam, aí tu pode tocar, cantar na missa, eu disse, olha, eu acho que não dá, porque eu vou estar ali, né, em outro lugar, né. Coloca o tecladozinho ali ao lado do altar. Né? Mas sim, toco, às vezes na oração, em outros momentos toco sim. Não sou tão bom, mas toco. Legal. Mas o teclado te acompanhou assim ao longo dessa caminhada? Tu Acompanhou. sempre teve o teclado ali? Foi sim, porque eu entrei na comunidade
E eu fui do Ministério de Música, né? No meu primeiro ano eu tocava no Ministério de Música, meu segundo ano também. E depois eu entrei no seminário. E quando eu entrei eu parei de tocar, né? Porque eu ia para a liturgia, para o serviço ao altar, né? Mas sempre gostei de tocar nas orações, adoração, sempre me ajudou muito. E às vezes eu fazia retiro pessoal, eu botava o fone, tocava e rezava, né? Como a gente pega o violão, né, para rezar também, então também aprendi a tocar violão. Também não muito bem, mas o suficiente para ser o reserva do gandula. Tem ninguém, pois vem, aí eu toco, dá para rezar alguma coisa, né? Mas pronto, assim, a música sempre gostei bastante. Principalmente para ajudar a rezar. Quando ajuda a rezar, é muito bom. Sem dúvida, bastante. Sem dúvida. Então você foi caminhando ali no Grupo São Vicente, fez a experiência do Encontro Despertar. O que é que você considera, Thiago, que, assim, refletindo sobre essa fase do grupo de jovens, o que mais te marcou e o que mais te ajudou nesse início ali de caminhada, o grupo de jovens? Rapaz, assim... Eu não tinha nenhuma experiência, assim, aquela coisa, eu ia para a missa domingo, né? Então, assim, a minha experiência de igreja era missa domingo, que é ótimo, não é algo ruim, né? Mas, assim, foi uma experiência muito pelo contrário, né? Não, mas, assim, a experiência de um grupo, de ver jovens, né, como eu, que também vivem a fé, as formações, né? Eu acho que também, por exemplo, no Grupo São Vicente me ajudou muito depois o Marial, né? Nem sei se existe ainda, né? Sim, estamos retomando. Ali, glória a Deus, né? Ali na comunidade, né? Como ali aquelas quintas-feiras à noite, né? A gente ia lá, me lembro muito bem. Como era uma experiência boa. Domingo também, acho que era quinta à noite, domingo de manhã, né? Com as crianças, que era com as crianças no domingo e com os jovens na quinta. Os jovens, né? De fé. E justamente. E aí... Como era uma experiência boa de sair de mim mesmo. Acho que o Grupo São Vicente me ajudou a começar a entender que o ser católico, né, é necessário sair de mim mesmo, né? É necessário não ficar só com aquela experiência para mim, né, mas partilhar para os outros. Acho que ali, na vida fraterna com os jovens, né, eu lembro demais, assim, e trago amizades até hoje, né, assim, e outros também que... Assim, né? O pessoal brinca que eu levei pro Shalom, né? Mas... Tu saiu arrastando, né, galera? Pegou os melhores aí, galera. Bora! Demais. Mas aí, assim, que até hoje, né? São amigos que levo e que de caminhada, de partilhas profundas, né? De experiência com Deus. Então, acho que isso, para mim, me ajudou muito. Lembro também nas celebrações eucarísticas... como foi crescendo em mim o amor à Eucaristia, né? Experiências que eu ia tendo ali na missa na São Vicente, né? E ia crescendo dentro de mim um amor que eu não entendia, né? Mas, e justo, tá ali com vocês, né? Tá ali tocando, tá ali dentro daquele movimento da graça, me ajudou muito a me sentir amado por Deus e amar mais a Deus, né? Foi muito importante por isso também. Joia. Aí, o que te levou para a comunidade Shalom? Foi já um processo natural, que você já tinha sua avó, sua tia lá. Eu acho que tua irmã Carol também já estava ali, né? Também dando uns passos. Ou foi mesmo porque você se identificou? Bom, é engraçado que a gente vai... Só fazendo parênteses, é porque o grupo de jovens, o São Vicente, é um grupo de despertar, né? Sim. E como o Pedro falou, a vida paroquial é importantíssima, é onde a igreja acontece, que é na paróquia, né? E como o Grupo São Vicente faz bem essa função de despertar os jovens para o amor a Deus, né? Sim. Mas, claro, quando o jovem quer algo mais, se aprofundar tanto na doutrina como em experiências de oração, aí nós temos vários outros carismas e manifestações dentro da igreja. E foi isso, no teu caso? Tu sentiu a necessidade de algo mais? Bom, é engraçado que, graças a Deus, a nossa vida ela não é uma linha reta, né? Mas eu gosto muito da definição de autoconhecimento de Romano Guardini, parênteses. Sim. Só para você entender, que ele diz que o autoconhecimento é um caminho em espiral que gira para dentro e para cima. O que é que tem aqui? É isso, né? Uma espiral que gira sempre mais para dentro e para o alto, né? Esse é o autoconhecimento. Por que é uma espiral? Porque às vezes você tem que visitar coisas que você pensava que já tinha superado, né? Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Contar a minha história não é contar a linha reta, porque
Eu tive, depois do São Vicente, eu fui pro Shalom. Mas eu já tinha sido do Shalom quando eu tinha 5 anos, eu acho. Quando eu era pequeno, eu e as minhas irmãs, a gente foi do Shalom Kids. Olha aí. Foi uma experiência interessante. E, meus pais já tinham sido da renovação carismática quando a gente morou em outro estado. E a gente veio pro Shalom, minha avó era do Shalom. Só que por uma questão a gente teve que sair, né? E voltei e vim pro São Vicente. Mas agora, né, voltando para esse ponto, eu acho que eu estava no Grupo São Vicente, estava bem, eu tinha acabado de passar na universidade, estava fazendo universidade, estava trabalhando. Qual era o curso? Eu fazia administração na UFC. Certo. E aí trabalhava também já nessa área e senti assim, realmente, rapaz, algo ainda não tá encaixando dentro de mim, né? Tô aqui na igreja, tô aqui na paróquia, tô aqui no grupo, mas algo não tá encaixando, né? E depois de muita insistência, eu fui pro seminário de vida, né? Muita insistência? Muita insistência, assim. Não foi a primeiro convite assim, não, né? Eu tinha, assim, minhas resistências e tá, rapaz, vou, não sei. Certo. Tá lá na universidade, né? Já tava num grupo, e dizia, o que é que eu vou fazer lá? Já faço parte, né? Mas Deus tem os seus planos, né? Aí insistiram. E aí insistiram, eu fui, né? Ah. E aí achei muito legal porque a experiência com o Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência fortíssima, né? O cardeal Raniero Cantalamessa sempre tem pregado, né? Quando ele vai pregar na Casa Pontifícia, ele sempre fala, né? A dimensão da efusão do Espírito Santo. Ele anima, né? O alto clero ali, né, do Vaticano a uma experiência pessoal com o Espírito Santo, né? E isso, para mim, assim, quando eu tive no São Vicente a experiência que Deus me amava, no seminário de vida, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência de eu sou capaz de amar como Deus me ama. Entenda? Nele eu sou capaz de amar, né? E esse amor de Deus dentro de mim, e como Deus dizendo, eu te chamo a algo mais, eu te peço algo mais, né? Porque eu te dou muito mais. E ali, depois do seminário de vida, eu dizia, não, esse algo mais é lá no São Vicente. Aí voltei para São Vicente. E aí não calava no meu coração, gostava muito, era muito legal, mas algo não encaixava, né? E aí eu fiz a crisma, né? Pela terceira vez, né? Depois de começar 2 vezes a crisma. A preparação, né? A preparação, né? É. E aí tiveram alguns problemas, tanto meu como do outro grupo. E aí pela terceira vez eu me preparei lá no Shalom. E quando eu fiz a crisma, e é uma questão dos sacramentos, né? Que é uma graça da Igreja Católica, né? Quando eu nunca vou me esquecer, né? Depois da missa do crisma, eu fui rezar assim, o que é que tu quer de mim? Estava no São Vicente fazendo a crisma no Shalom. E Deus dizia, como que para ir para o grupo de oração do Shalom, para ir para o Shalom. E ali eu obedeci fielmente. Eu lembro demais, aí eu cheguei no outro sábado e disse, gente, eu vou indo embora, porque Deus pediu para ir para o Shalom. Não sei o que é, o pessoal ficou até chateado comigo. Mas do nada tu tá aí, né? Mas eu disse, rapaz, eu fui rezar e Deus me pediu isso aqui. Obedecer. Eu vou obedecer. E fui pro Shalom, fui pro grupo do Shalom. E aí comecei a participar do grupo do Shalom e dentro de mim só crescendo um desejo de, rapaz, Deus quer algo mais, Deus quer algo mais de mim. E ali um chamado vocacional. E, repito, estava estudando, né? Estava fazendo tudo. E foi, né? Assim, fiz um processo de discernimento. E, assim, quando eu fui rezar, né, assim, eu tenho certeza, né, que tu me chamas a... Que aí eu senti o chamado à comunidade de vida, né? Tá. Acho que eu já estou aqui alargando aqui, né? Mas, Thiago, volta. puxa só um pouquinho mais para perto de ti o microfone. Perdão. Pronto. Mas, e aí eu comecei a sentir como se Deus me chamando a ser missionário, a deixar tudo, né? Mas o sacerdócio ainda não tinha passado pela Não, cabeça. Não mesmo, assim, não tinha ideia ainda, né? Por isso que é importante o caminho de discernimento, né? De oração. E aí eu fiz esse processo de discernimento, assim, muito claro. Eu lembro demais, eu estava na capela lá do Shalom e eu dizia, Senhor, me sinto chamado a deixar tudo e te seguir, né? Mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E eu comecei a me perguntar como é que vai ser tudo isso, né? E aí eu rezei, depois de muito rezar, pedi uma palavra a Deus, né? E Deus me dava Mateus 6, 24 a 34, né? Que é, em soma, né?
Não vos preocupeis com as coisas vãs, né? Olhar os pássaros dos céus, né? Os lírios do campo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será dado. E ali eu senti como, não te preocupe, eu estou te chamando, eu vou cuidar de ti, busque somente a mim, né? E aquilo ali, no primeiro momento acalmou o meu coração e no segundo momento o inquietou de novo, né? Porque a gente termina uma obra e já começa outra, né? Deus é assim, né? A gente pensa... Igual a Nossa Senhora, como se dará isso, né? Pois é, bem-aventurado. Sim, eu digo sim, mas como se dará? Como se dará? É sempre assim, graças a Deus é uma dinâmica boa, né? Mas aí pronto, aí fiz o processo, entrei na comunidade, assim, não vou dizer que todos os detalhes, né, do processo, mas foi um processo de discernimento, né, de experiência, de identificação. E louvo a Deus muito pelo Grupo São Vicente, porque foi aquele grupo que me, assim, repito, né, me fez entender que existe algo mais além da missa de domingo, né? Isso para mim foi muito importante. Cara, tu acha que a juventude, nessa inquietação como você teve, e outros tantos têm, né, de vocacional, de se perguntar o que Deus quer, o que vai fazer da vida, que é uma coisa bem natural da adolescência, da juventude. Você acha que se essa juventude hoje, não só hoje, mas desde sempre, tivesse um acompanhamento maior e melhor, né? Tivesse pessoas que pudessem fazer esse acompanhamento vocacional, de direcionar, de conduzir, apontar literatura, ajudar no processo de discernimento, nós teríamos mais vocações, por exemplo, sacerdotais, enfim. Assim, com certeza, né? Um bom processo de discernimento ajuda bastante, né? Eu não posso dizer se a gente iria ter mais vocação, né? Deus sabe, né? Mas eu entendi a pergunta. Mas facilitaria, né? Facilitaria. Sim, se a gente daria mais instrumentos, né? Aumentaria a chance. Para Deus trabalhar, né? A probabilidade, né? Mas é interessante porque na comunidade Shalom a gente já tem esse processo vocacional e muitos não, né? Mas, como é que eu posso dizer? Tem muita gente que no processo de discernimento vocacional da comunidade Shalom, na verdade, ela está... Entenda o que eu vou dizer, né? Ela está ali nos nossos grupos vocacionais, com um acompanhador vocacional, mas Deus está chamando para uma outra vocação. Isso. E a gente não, como é que eu posso dizer, mesmo agora, né? Em uma mensagem, a gente acolheu um jovem por um ano, e ele sentia inquietação, falou, vem viver com a gente um ano. Ele veio e tal, gostou muito, mas ele disse, rapaz, Deus me chama a ser franciscano. E o que a gente fez? Vá ser franciscano, vá ser santo, Peraí, né? deixa eu fazer as contas aqui. A despesa que você deixou com a gente foi tanto. Vai só Pronto, você paga isso aqui que a gente libera. Aí, como é que não, mas isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Agora, uma pergunta, Thiago. Eu acho que tu vai poder responder bem. Até porque foi da comunidade de vida, hoje é diácono, está em missão e outras coisas. Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é estar disposto a ouvir o chamado de Deus. Sim. Pronto, eu acho que esse ponto a gente esclareceu. Mas o segundo ponto, que eu acho que é tão importante quanto o primeiro, que pouca gente fala, é Deus chamou, como não fugir desse chamado agora? Porque quando Deus fala assim, larga tudo e me segue que vai dar tudo certo. Ok, mas no lado humano a gente sabe que tem muita gente que também foge desse chamado, né? Não abraça ele na sua completude, né? Olha... Quando a gente tem a certeza que é a voz de Deus que está chamando, olha, é difícil você resistir. O mundo vai gritar, a carne vai gritar. E depois que você diz sim, continua gritando, não para de gritar não. Grita até mais forte, né? A gente bota uns fones. Mas depois de ouvir o chamado de Deus, o que é que me faz continuar, né? Eu acho que... Eu estava lendo um livro esses dias falando sobre... como a segundo chamado, né? E justamente você entender que é impossível seguir a Deus, né? Como assim é impossível, né? Os discípulos, meu Deus, os discípulos chegaram para Jesus, né? Jesus, mas isso aí é muito forte, quem vai conseguir, né? Como é que vai ser? E Jesus, mas para Deus nada é impossível. Eu acho que o chamado vocacional, às vezes algumas pessoas podem se perder por pensar que é um chamado possível às minhas capacidades. E aí ela pode cair no erro de pensar que vai ser uma resposta dela, porque ela é muito capaz, então eu vou conseguir responder porque eu sou muito capaz. Ou se sentir incapaz de responder porque não
não tem as capacidades humanas para responder. Então ela pode se sentir ou melhor do que o chamado ou pior do que o chamado, porque ela pensa que é possível a ela. Acho que vocês estão entendendo, né? Mas quando eu entendo que realmente é impossível humanamente, mas para Deus nada é impossível, e eu vou viver na graça, pela graça de Deus eu vou responder, eu vou saber que, rapaz, é como os profetas, né? Quando eles eram... Você vai ler a Bíblia, né? Os chamados dos profetas, sempre tem o primeiro momento, que é o momento do quem sou eu para falar de Deus, né? Mas depois tem o encorajamento e sabem que eu vou colocar a minha palavra na tua boca, eu que vou falar em ti, né? Então, acolher o chamado vocacional, acho que é importante um guia, né? Com certeza um guia, né? Acompanhador, diretor espiritual, que é tal, o guida. Um diretor espiritual é muito importante, porque ninguém caminha só, mas essa consciência de que Deus me chamou, é a voz de Deus. Eu vou me agarrar aqui e vou seguir, né? Agora, assim, uma estrutura que as novas comunidades trouxeram para a igreja, que eu acho que as comunidades tradicionais, as grandes ordens religiosas, não sei, é pelo menos a impressão que eu tenho, é que as grandes ordens religiosas tradicionais, os franciscanos, os vicentinos, acabaram deixando a lacuna do processo de formação vocacional da juventude. Assim, ficou meio solto. E aí eu acho que as novas comunidades, de um tempo para cá, elas trouxeram essa estrutura, que eu acho que deveria estar mais presente na vida paroquial. A pastoral vocacional, às vezes, ela carece muito de mais conhecimento, de pessoas mais bem formadas para estar ali orientando a juventude. E fazendo esse processo vocacional assim, bem amplo, no sentido de que a igreja é um celeiro de carismas, de possibilidades onde você pode se encaixar, né? E as novas comunidades, como a comunidade Shalom, faz muito bem esse trabalho. Faz muito bem. A gente tá aí, né? Tá fazendo, tentando ser fiel a Deus, né? Eu acho que, como eu falava antes, né? Antes da gente começar, é a graça de Deus mesmo, né? De saber que somos um carisma, né? Um carisma, aquela frase que todo mundo conhece, né? A igreja é como um jardim e os carismas são como cada rosa, flor, né? Daquele jardim. E nós somos um carisma dentro da igreja, como outros carismas. Eu acho que, às vezes, o que pode impedir assim, um bom caminho é quando alguém pensa mais em si mesmo do que em Deus e na missão. Porque se Deus chama você a ter uma vocação, não é para eu estar num grupo simplesmente de pessoas, não, é para uma missão, né? Então, às vezes, muitos querem, aqui eu falando um pouco ainda não da paróquia, né? Pode cair num risco de querer muito preservar as estruturas, pensar muito nas estruturas, naquilo que já existe, e perdeu a parresia, né, que é tão forte, uma marca tão bonita da igreja, né? Em relação às paróquias, assim, essas estruturas realmente, assim, eu repito, né, não conheço tanto aqui, né, em Fortaleza, mas eu já fui convidado para participar de domingos vocacionais. Tem muito jovem que quer seguir, né? Que tem muito jovem que está ali sedento de Deus, né? E eu acho que aquela coisa, quanto mais, como a gente falava antes, né? Quanto mais oportunidades nós dermos, mais Deus vai poder se utilizar para chamar, trabalhar, né? Trabalhar ali. Isso com certeza. Sem dúvida alguma. Eu acho que sim. Diz. Vamos lá, como é que surgiu então o chamado ao sacerdócio? Qual foi aquele momento que, eita Senhor, seduziste-me, eu deixei me seduzir? Eu estava na comunidade, realmente não. Quando eu entrei na comunidade, E já era comunidade de vida? Comunidade de vida. Certo. Eu lembro da minha missa de envio, eu estava aqui, né, no Shalom da Paz. Eu não acredito que você está aqui e ainda não pediu o seu Barney ou sua Estela. Pelo amor de Deus. Eu só tinha 2 desejos no meu coração. Eu dizia assim, eu quero ofertar minha vida a ti e aos jovens. Não tinha outra coisa no meu coração. Eu quero ofertar minha vida a ti e aos jovens. Basta. E nada mais. Eu não sabia. Assim, graças a Deus, Deus tem uma pedagogia para cada um, né? E Ele foi sempre me fazendo ver
com muita calma os processos, né? E eu já estava ali dentro da comunidade, era o meu 3º ano dentro da comunidade, e aí os rapazes têm padres na comunidade, né? E comecei a ver a vida dos padres, né? E eu, rapaz, interessante. E aquilo começou a me inquietar, né? O dar Deus aos homens, né? Ali ministrar os sacramentos, né? E eu, rapaz, eu vou rezar com isso. Nunca tinha pensado. E aí eu partilhei com o meu acompanhador, meu acompanhador dentro da comunidade, que a gente chama formador pessoal. E aí ele disse, ok, vai rezar. Aí tá bom, vou rezar. Aí a gente fixou assim, toda quinta-feira você vai rezar com o seu estado de vida. Aí tá bom, ok. E aí, a primeira quinta-feira que eu fui rezar, Senhor, eu tô aqui, né? Hoje é o dia que eu vou rezar com isso aqui. Tá me chamando, tô sentindo um chamado ao sacerdócio e tal. Aí rezei, pedi, meu Deus, abri. E abri a passagem, mas dentro do meu coração sempre foi. O padre é um cara perfeito, né? O padre tá ali, destaque. E eu não sou. Eu não sou isso aqui, não. Eu não sou isso aí, não. Assim, não tem nem perigo, não. Assim, era aquela coisa, assim... Distante. Que às vezes pode atrair alguém. Para mim era o que não sou isso aí, né? Eu sou uma pessoa não normal, sou né? Quem sou eu para ser um padre, né? E aí, a primeira palavra que Deus me dá é Hebreus 5, 1-10, né? O sumo sacerdote nasce no meio do povo e é constituído para o povo. Ele oferece os sacrifícios em vista das fraquezas do povo e dele mesmo, porque ele também está recoberto de fraquezas. A primeira primeira que veio. Palavra, assim, logo, né? Tu ainda duvidou, mano? Aí, essa foi a questão. Como é que duvida? Aí tu ainda titubeou, mano. Eu estava só esperando, Deixa ele vou jogar vir quinta-feira, peraí. Quinta-feira. Mas vou mandar logo essa daqui, ó. Foi engraçado porque eu estava na capela, a gente rezava no chão, né? Sentado no chão, normal. Sim. E eu estava com a Bíblia, chego a botar a Bíblia assim no chão, fiquei, né? E olhando para o Santíssimo. Como é isso, né? Como é isso o quê, mano? Arruma logo tua mala aí. Como é isso, né? Senhor, como é que foi tão claro, né? Mas claro, o chamado de Deus, ele, como o verbo se faz carne, né? Então precisa se encarnar. Então, assim, ok, senti o chamado. Agora, primeiro, né? A gente diz que uma resposta vocacional precisa de 3 sims. O sim de Deus, o sim seu e o sim do outro. No matrimônio é o sim da outra, né? No caso aí de vocês, tem que ter, né? Se não tiver o sim da... Não tem, né? Não adianta, né? E no caso do sacerdócio, o sim da igreja, né? O sim da comunidade. Então, assim, é como se diz, o meu sim está aqui, né? E o meu estava começando a entender, né? E aí, assim, fui fazendo um caminho de discernimento e de me confrontar com essa vida, né? Como é que eu vou ver isso aqui, né? E dentro do chamado ainda fiz outras orações e sempre Deus confirmando, né? Ali, antes de entrar até no seminário. Pedi para entrar no seminário, a comunidade aceitou. E aí entrei no seminário de filosofia, né? Fiz a filosofia aqui em Fortaleza. E justamente foram 3 anos de experimentar, entender o que é o seminário, entender o que é o chamado e aquilo que eu falava antes, entender que realmente é impossível, mas é um chamado de Deus e vivê-lo na graça, né? Na graça de Deus, né? Isso me ajudou muito. E aí eu fui me identificando cada vez mais, né? É como alguém, né? É simples aqui. É o mesmo alguém que namora, né? Você começou a namorar ali, não quer dizer que você vai casar, não, né? Mas você vai se convergendo, né? Ali com o outro, né? Sim. Igual o seminário vai, o chamado de Deus e você ali, a gente vai tentando, né? Se configurar a Cristo, né? Isso. E fui nesse caminho, né? Dúvidas, crises durante o seminário. Eu vivi, antes de ser diácono, acho que foram 10 anos, né? Foram de crise? Não, de seminário, né? E 3 anos de filosofia, 3 anos e meio de estágio pastoral e 3 anos de teologia, né? E depois o tempo de espera, o diaconato. Então deu mais ou menos uns 10 anos. E nesses 10 anos, com certeza, tiveram crises, perguntas que fazem bem, né? Porque se não necessário passar, né? Se não tem, né, uma relação também, não tem ali a crise, não adianta, né? É superficial.
E cada crise, um novo chamado, uma nova resposta, né? Isso para mim sempre ficou muito claro, assim, né? Eu estou te chamando e eu não sou digno, mas vamos lá, né? Nós temos crises também, padre, como casados. Ele tem a Cristiana e eu a Cristiane. Sim. As crises, entendeu? Entendeu aí, né? As crises. Boa, né? Ele tem a crise dele e eu tenho a crise minha. Não foi boa, mas tudo bem. Diácono, aí é o seguinte, que eu quero saber. O que mais lhe chamava a atenção assim, no sacerdócio? O que encantava, assim, dizer, puxa, isso aqui... Rapaz, para mim, hoje como é que eu posso dizer? Ser instrumento de Deus. Acho que São Francisco, eu nasci no dia dele, né? Então, assim, Senhor, fazer-me instrumento da vossa paz, né? Acho que o sacerdote como aquele instrumento, né? Com aquele mediador, né? Aquele que vai ali, em nome da igreja, levando almas para os céus. Eu lembro que o padre, quando eu fiz o retiro dos candidatos, me fez essa pergunta: por que você quer ser padre? Ainda bem que você fez a pergunta, que eu lembrei agora, né? Não disse antes. E veio uma resposta de dentro da minha alma que eu não tinha planejado, eu não sabia que ele ia perguntar. E aquelas respostas que você dá e depois você fica, uau, né? Ele me disse: por que você quer ser padre? Eu disse: para levar almas para o céu. O que me identifica com o sacerdócio é isso, é levar almas para o céu, por meio dos sacramentos, né? Da Eucaristia, da reconciliação, unção dos enfermos. Bom, por meio dos sacramentos, introduzir o homem na vida divina, por meio do batismo e os sacramentos da igreja, ajudando a humanidade a trilhar o seu caminho, né? Para Deus, né? Para a eternidade. Eu acho que essa é o que me atrai. Não tem outra, assim... E claro, a Eucaristia todos os dias, né? Celebrar a Eucaristia, estar mais próximo de Deus, são coisas que me atraem mesmo. Mas, em primeiro lugar, essa dimensão, entenda, missionária, essa dimensão de dar Deus ao homem, né? De levar almas para o céu, né? E o carisma Shalom? O que mais te atraiu no carisma? Eita, muita coisa. Pode dizer uma? Não, acho que não te atraiu, é muito fácil. Eu acho que o amor esponsal, essa relação esponsal com Deus, que não se dá somente em arroubos, né? Mas tem lá nos escritos, né? A melhor forma, demonstrar, amar aqueles a quem Ele tanto ama, né? Esse amor esponsal que é: eu amo a Deus. Deus me ama em primeiro lugar, né? Deus me ama, eu amo. E eu amo aonde? Na minha vida de oração e na minha vida missionária. Eu acho que esse amor esponsal, dessa relação esponsal, só em falar assim, não é, entenda, não é melosa a coisa, mas é real, né? É real, uma relação esponsal com Deus, que se traduz na vida missionária. Acho que a vida missionária também, a vida de pobreza, a vida de abandono em Deus, radicalidade evangélica dos membros da comunidade, assim, o que mais? Para mim, o amor à igreja, o amor ao Papa, o amor aos jovens, o amor aos pobres, e ser de Deus onde eu estiver, né? Ser missionário onde eu estiver. A comunidade tem como ela nasce, né? Assim, meio aos jovens, e tem um amor com os jovens muito especial. Acho que também essa juventude, estar ali com os jovens, também sempre me atraiu muito. E dentro de um âmbito sempre, entenda, laical, né? Um âmbito leigos ali. Por mais que agora a gente é clérigo, né? Mas continua sendo ali, né? Estar com o povo, estar com... Vivendo em comunidade, né? Com outras vocação e estados de vida, né? Isso é lindo demais. Eu tenho uma família na minha casa. Ele é brasileiro, a esposa é francesa e os filhos nasceram no Uruguai. Hoje moram na Itália. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Os meninos falam o quê aí? Esse é o mais interessante. Os filhos falam todas essas línguas. Falam português fluente, francês fluente, espanhol, o mais velho fala fluente,
e agora todos falam italiano também, né? Então, Maravilha. no mínimo, eles têm 3 línguas, né? Mas dentro de casa é português, francês ali, né? Legal. Então, assim, aí estão na minha casa, eu moro com um padre, moro também com celibatários, né? Essa complementariedade, é muito bonito isso também na vida da comunidade, viver em comunidade, isso para mim. O Padre Jonas chamava de convivência sadia, né? Entre os estados de vida e os gêneros, né? Homens vivendo com o sexo feminino também de uma forma sadia. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a internacionalização do Tiago. O Tiago... Então, tão bonito, né? Tô nem falando da comunidade, do Tiago. Tá certo. Mandaram o Tiago lá pra Bolívia, velho. Como é que foi a experiência na Bolívia? Eita. Como é que pode resumir aí? Tentar aqui. A Bolívia, você achou parecido, assim, em termos de igreja, a vida de igreja? Lembra muito o Brasil? Rapaz... A forma de celebrar, o culto latino, né, que a gente chama. Assim, se você for comparar com os outros, né, com certeza, né, se parece muito com o Brasil. Com algumas nuances próprias, né? Sim. Mas... Lá tem muita influência indígena, né? Salvo engano, né? É isso? Tem. Tem muita influência, mas assim, na liturgia não é que assim tem tanta, né? Claro. Mas a Bolívia foi o meu estágio pastoral, né? Eu digo muito que eu fui um missionário antes da Bolívia e um outro missionário depois. Porque ali, primeiro, né? Quando eu recebi discernimento que você vai para Santa Cruz de la Sierra, aí eu fiz uma cara de maduro, né? Certo. Saí, né? Aí quando eu saí, onde é isso? Eu vou pra qualquer lugar, eu né? aceito. Né? Não, justo. Mas, aí tu puxou o Google Maps. Justamente, aí eu botei logo no Google, Santa Cruz de la Sierra, onde é isso, né? Eu disse lá depois, quando eu fui embora, né? Pra eles que eu não sabia nem onde era, né? Então, assim, foi pra mim um total desconhecido. E como foi bom pra mim, assim, ter vivido a experiência lá. Assim, poderia ficar falando aqui umas 3 horas só sobre o que eu vivi lá, mas para mim, assim, experiência, porque eu fui fundar uma missão, a gente foi começar uma nova missão. Então, assim, do zero. Então, eu cheguei a... Assim, eu não, e os outros missionários também, né? A gente viveu, a gente diz muito, né? Quem começa uma missão, os primeiros, né, ali que vão para uma fundação, são aqueles que sofrem mais, mas também são aqueles primeiros a ver a graça de Deus, né? A metáfora um pouco que a gente usa é de alguém que vai abrindo uma trilha, né? Verdade. Então você vai abrindo e você vai se ferindo, né? Porque quem vem atrás já vai pegar a trilha feita, né? Mas quem abre se fere, mas é o primeiro a ver o que tem lá, né? Então acho que eu posso louvar a Deus pelo que eu vi, né? Mas era a primeira missão da Bolívia toda ou era em Santa Cruz? Era, digamos assim, a gente tinha fundado antes em Sucre, como alguns outra meses cidade antes, da Bolívia. outra cidade. Que depois eu fiquei também, eu fui para ser responsável de Santa Cruz, depois de 2 anos eu fiquei das 2 missões. Foi bem interessante, aí bem exigente, né? Mas assim, vou tentar contar só uma história que eu acho muito bonita e me marcou, assim. Foi quando eu fui, tentar ser bem rápido, eu fui para uma missão numa cidade muito longe. Era a fronteira Bolívia, Peru e Brasil. Eu peguei um ônibus de 16 horas da Santa Cruz até uma outra cidade. Quando eu cheguei lá, eu peguei um carro de mais de 12 horas. Só para entender aí como era o negócio, selva, né, mesmo. E aí, quando... Era um lugar no meio do nada. E quando chega o padre veio pegar a gente, aí veio pegar num carro novo, uma caminhoneta nova, e disse, rapaz, graças a Deus, muito obrigado, que ao menos o carro... Né? Não, ao menos é um carro seguro, né? Porque lá, se você ver no Google, tem os Yungas, né? Que são os caminhos mais perigosos do mundo. Que você está a 4.000 metros de altura, você está aqui na rodovia e é um abismo do lado, não tem proteção, não tem nada, só cabe um carro, só passa um carro. Não tem guarda-reio, nada. Não tem nem asfalto, é só terra. Aí, e você vai, eu tenho uns vídeos. Assim, ninguém se converte mesmo lá nessas estradas. A pessoa reza, puxa não reza. O rosário. E aí eu vinha com o padre no carro, né? A história engraçada assim, né? E aí eu disse, padre, que bom, né? A gente começou, era 8 da noite e chegamos lá. Chegamos 6 da noite, chegamos 5 da manhã, foi uma coisa assim. Nessas estradas à noite? Nessas estradas, madrugada. E aí eu no meio ali da noite... Loucura! Eu no meio da noite, aí eu disse, padre, que bom que esse carro é novo, né? Graças a Deus. E tal. Ele,
o antigo carro, eu caí com outra pessoa. Aí, o cara que vinha do meu lado morreu. Aí eu disse, ok. E o senhor tava do lado. Eu tava do lado, né? E aí eu disse, tô bom, né? Poxa, né? Que pena, assim. E aí, pronto. Não passava, né, mais nem pensamento. Né? Meus olhos abriram, assim, ficaram bem abertos, né? E conversando com ele para não ter problema, né? Aí, pronto, um detalhe, né? Mas ele ia dirigindo. Ele ia dirigindo, muito rápido. Mas assim, muito a gente... rápido. Bom. Aí a gente chegou lá e fizemos um retiro, eram 40 jovens, entre 12 e 16 anos. Mas o que me chamou mais a atenção... População carente? Não sei nem o que dizer, assim, né? Aí você vai entender pelo que eu vou dizer. Sim. Cheguei para uma jovem de 13 anos, e aí disse, tu faz o que depois do colégio? Ela, eu trabalho, né? Claro. Assim, claro que eu trabalho. Aí disse, você trabalha com a sua mãe em casa? Ela, não, eu trabalho na lavoura. Eu disse, na lavoura de milho, feijão e tal, é isso? Ela, não, na lavoura de coca. Aí eu disse, ok, né? E ali era uma zona muito perigosa, né? Então, assim, aí não precisa aqui dizer mais muitas coisas, né? E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou... Qual é a perspectiva de vida de uma jovem dessa, né? Tá aqui no fim do mundo, a vida dela, graças a Deus, a menos estuda, né? Mas é trabalhar numa plantação de coca. Então, assim, foi uma missão muito árdua, mas, assim, que Deus forjou muito o meu coração missionário ali, né? De entender que eu fui passar um fim de semana com eles e, meu Deus, o que é que eu posso deixar para eles se não a ti, né? Eu não posso falar de nada, falar de ti, porque o que vai ficar na vida deles é o que a gente fala aqui. Então, assim, a gente deu tudo por esses jovens, rezamos por eles, escutamos, acompanhamos, pregamos, assim, falamos do amor de Deus, né? Como que ajudando-os a entender que a vida vai além do que a gente pode ver, né? Mas a plenitude do ser humano, né, está em Deus. Então, assim, tentando ajudá-los ali a entender naquela situação, andar e ir além, né? Não está me vindo a expressão em português, mas ir além daquela situação atual, né? Em Deus, né? Transcender, mais ou menos isso, transcender aquilo ali em Deus, né? E entender o sentido da vida ali, né? Então, assim, na Bolívia eu tive essa experiência que me marcou profundamente. Eu saí de lá, que eu dormia no chão, né? É engraçado que a pessoa disse, está aqui a cama de vocês, era um cobertor, era um cobertor. Pronto, eu disse, tá bom. Eu dormia no chão, aí entrou um bicho, meu olho ficou grande, tive alergia. Mas assim, não é nada diante da missão, isso aí é coisa boa que a gente conta, né? Mas eu acho que a missão foi muito, muito bonita, né? E fora o que eu vivi no normal ali, né? Amar os jovens, aprendi a rezar, assim, entender que eu nunca rezo sozinho, né? Mas trago a humanidade também na minha oração. A humanidade que sofre, né? Eu estou ali em relação com Deus, mas também as pessoas, né? Rezar, interceder, levar as pessoas também na minha oração para Deus. E, bom, tantas outras coisas, repito, não dá para assim, ficaria aqui umas 3 horas só contando os casos legais e as experiências missionárias, né? E depois Roma. Pegou o avião, Moisés ligou, ei, Thiago, arruma a mala aí. Foi para Roma. Foi, eu saí de Santa Cruz, que eu tinha terminado o estágio, então eu estudar teologia, eu estudar em Roma, em 3 anos. Lá em Roma, a comunidade de Shalom tem um convênio, não sei se é exatamente isso, com uma universidade que aí os sacerdotes, ou aqueles candidatos cursam lá, é isso? Não, mas é assim, você chega em Roma, tem várias... Porque tem muitos que vão fazer teologia lá, né? Porque assim, na comunidade nós temos 3 lugares do estudo de teologia, né? Fortaleza, Lugano, na Suíça, e Roma, que justamente são núcleos onde a gente tem os seminaristas para estudar, né? E ali em Roma, por exemplo, nós hoje temos irmãos que estudam em uma universidade, que é a Lateranense, e outros que estudam na Urbaniana, né? São universidades diferentes, mas cada uma são universidades pontifícias, né? E isso é muito bom. Assim, eu louvei a Deus assim, por ter estado em Roma, estudado lá, uma graça muito grande. Assim, era engraçado, os professores, eles escreviam os livros, né? Então, se você lia o livro do professor que estava dando aula,
E era assim uma maravilha, tirar as dúvidas, conversar, era uma experiência única mesmo. E engraçado que eu cheguei em Roma e disse, pronto, eu já vivi tanto tempo de missão, agora eu vou parar e estudar, né? Mas graças a Deus, Deus mudou meus planos de novo, né? Com 3 meses que eu tinha chegado, recebi um discernimento que o meu apostolado seria um apostolado mais, digamos assim, mais evangelizador do que eu imaginava, né? Que é ajudar a assistir a comunidade na nossa presença no mundo inteiro. Então isso, assim, alargou muito meu coração, assim, na vida missionária, mas também ali a minha teologia para você foi uma teologia missionária, né? Ali estudando, mas sempre tendo em vista a humanidade, né? Foi muito bom. É um escritório, como é que se dá o nome lá, onde você está hoje? Assim, porque em Roma nós temos a missão, certo, que nós temos o Centro São Lourenço, que é o centro de jovens, que é do ladinho do Vaticano. Se quiser ir, tá convidado. Ótimo. Esse final de semana dá certo, Pedro? Não, esse final de semana a gente tem um compromisso, mas tá quem sabe no próximo. Eu vou estar aqui, né? Quando eu estiver lá, vocês podem ir. Exatamente. E aí tem lá pertinho do Vaticano, o Centro São Lourenço, que a gente faz ali um serviço de acolhida e evangelização. A gente toda sexta vai evangelizar na Praça São Pedro. Muito interessante. Olha aí. E temos um café. Também um café onde os jovens vão para ter ali uma primeira experiência com Deus. Então nós temos essas estruturas e tem o que a gente chama de assistência internacional, que é onde a gente ali vive a nossa missão em vista de relações com a igreja de todo mundo, né? De ver como é que a gente pode responder ao apelo de Deus, da igreja e da humanidade em outros países. Então ali estamos um grupo que reza e trabalha e vive ali tentando ajudar nessa dimensão missionária da igreja e da comunidade em todo mundo, né? Quais aspectos assim mais objetivos que essa assistência trabalha? Seria a questão da enculturação, o contato com as autoridades eclesiásticas dos países? Rapidinho. Entendi. Para a gente ir para a missa. Sim. O que a gente faz são os contatos. Assim, na verdade, nós temos várias frentes de trabalho, né? Tanto internas como externas, podemos dizer, né? Nessa parte externa é a parte do contato, né? Com a igreja, com os bispos, de todo mundo, né? Então, a gente vai recebendo requisições, a gente tem que ir ver, né, o que é que a igreja está necessitando, como é que a gente pode ajudar. Então a gente faz essa relação, digamos assim, uma relação eclesial entre a comunidade e a igreja daquele lugar onde não tem a comunidade. Por exemplo, Polônia, nós temos missão. Então, antes de ter missão, quem fazia a relação com a Polônia, digamos ali com aquela diocese, éramos nós. Depois que nós abrimos uma missão, já passa ao outro setor da comunidade. Então a gente trabalha onde não tem shalom, onde a igreja está pedindo, como onde se fosse não a tem. Expansão trazendo por linguagem de empresa, seria a expansão do negócio, é basicamente a isso. Implantação, né? Mas é justamente atender às necessidades da igreja no mundo inteiro. E aí justamente ver como é que seria a melhor solução. Sempre no caminho de discernimento, mas enviar missionários? Não. Fazer algo online? Não. Fazer que eles venham até nós e começar algo lá com jovens de lá mesmo. Então, assim, são várias possibilidades. Então, assim, o que a gente quer tentar ajudar a igreja com o nosso carisma, o que a gente pode ser útil naquele lugar para que a evangelização aconteça, né? Então, assim, em poucas palavras, né? Porque com certeza muitos lugares acontece, né? Mas assim, tentando ajudar, como é que a gente pode contribuir com o carisma Shalom, com os jovens daquele lugar, né? Com os pobres daquele lugar e tentando ali junto, né? Com a igreja local fazer um discernimento e abrir uma missão ou abrir um grupo de oração ou fazer algo mais específico, né? São várias possibilidades. Diácono, uma última questãozinha bem rápida, para a gente lhe liberar. A sua experiência lá na Europa, em Roma, com a juventude, como é que tem sido e a resposta, o feedback, né, da juventude, como é que você enxerga europeia? Assim, é uma pergunta que exigiria outro podcast, para perder a hora da missa, né? Pois é, mas é porque assim...
O jovem europeu depende muito de cada país. Porque, por exemplo, na Polônia, você vai, como é que floresce muito, né? O catolicismo, graças a Deus, é muito forte, né? Você vai na Itália, é muito forte ainda o catolicismo, né? Mas você vai em outros países onde existe já uma geração que não escutou falar da igreja, não escutou falar de Deus, né? Então, assim, depende muito da... assim, não vou dizer como no Brasil, né? Mas é bem, podemos dizer assim, a grande questão existem desafios diferentes do Brasil, né? Não posso dizer que é mais desafiante, não. Mas são desafios diferentes do Brasil. Cada cultura vai ter um desafio na evangelização. No Brasil nós temos os nossos, né? Lá na Itália eles têm um deles. Mas eu vejo, assim, com um olhar bem de esperança, eu vejo através dos movimentos, através do Papa Francisco, que é um Papa pastor, um Papa de evangelização, eu vejo assim uma nova... a igreja em saída, né? Uma igreja em saída na Europa. Então, assim, por exemplo, eu estava hoje numa reunião onde a gente está planejando uma missão em Roma, uma semana missionária em Roma. Então já tem vários jovens que não tem onde colocar. Então, assim, você vê uma jornada mundial da juventude em Portugal, em Lisboa. Uau, eram milhões de pessoas ali. Surpreenderam até os próprios portugueses. Então, assim, existe sim um desejo de Deus. A pandemia ajudou muito a crescer esse desejo de Deus, a pessoa entender que ela precisar, o desejo que ela tem mesmo é de Deus, né? E eu acho que a gente tem eu prefiro, assim, né? O jubileu de 2025 da igreja, né? É o jubileu da esperança, né? Eu tenho muita esperança, assim, nessa humanidade, nos jovens da Europa, onde eu estou, né? Meu lugar de missão atual. Acredito que, assim, muitos têm buscado, a gente tem crescido o número de vocações também, não só no Shalom, mas em outros lugares. Existem lugares que tem pouco, existem lugares que não tem ninguém, não tem nenhum seminarista, dioceses que não tem seminário mais, que fecharam, mas ao mesmo tempo existem outros que a coisa está voltando à vida, né? Então, assim, eu gosto sempre de ter um olhar de esperança, porque Precisamos. E é uma virtude, né? A virtude a ser sempre... Porque o demônio não quer, né? O demônio quer sempre que a gente veja só o lado escuro da vida, né? Das coisas. Não. O olhar de Deus é diferente, né? Acho que a gente buscar ter esse olhar sobre nós mesmos, né? E sobre a humanidade é importante. Show. Diácono, obrigado. Muito obrigado por sua presença aqui. Valeu. Apesar da agenda bem concorrida, né? Mas... marcaremos um podcast já como sacerdote, né? Padre Tiago, se Deus quiser. Deus quiser, estou aqui já pensando. Ordenação marcada para? Ainda não temos data, assim, porque faltam os processos de assim, né, de definição. Mas previsão? Mas ali no final do ano, geralmente o Dom José faz, né? Ali entre 21, 22, 23 de dezembro, né? Joia. Mas não tem nada ainda marcado. Mas rezemos e rezem por mim, né? Com certeza. Meus amigos, Pedro, show de bola. Tem que marcar outro em Roma, né? Exatamente. Perfeito, fechou. Se Deus quiser. Então, mais um podcast maravilhoso. Compartilha, deixa o seu like. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos deixar aqui na descrição o site, o acesso à comunidade Shalom, com Shalom, tanto no Instagram como o site, e também o contato do Diácono para você seguir também. Tá no Instagram, Diácono? Tá lá, né? Então vamos deixar tudo aqui, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo podcast. Valeu. Shalom, shalom.